Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. E nessa aula a gente vai dar continuidade, né, aos artifícios de programação que estamos discutindo, né, em programação e algoritmos 1. E nessa aula especificamente vamos falar sobre um tema que é na verdade um facilitador de programação, que é a ideia de métodos, tá? Ou procedimentos e funções, de modo geral, no Python 3. Tudo bem? A gente vai conversar então a respeito de procedimentos, que nada mais são do que um artifício que a linguagem de programação nos oferece para repetir seções de código de forma organizada e controlada, e funções que, como o próprio nome já diz, são artifícios muito semelhantes a procedimentos, só que considerando que haverá retorno de informação. São seções de códigos repetitivas e que se transformam em informações. Tá bom? E finalmente ao recurso de recursão, a um tipo especial de função ou de procedimento, que é o tipo de procedimento ou função recursiva, tá certo? Ou funções autodeclaradas. Esse então é o script que a gente vai seguir na aula de hoje. E sendo assim, vamos começar então a falar sobre procedimentos. Como eu falei, procedimentos nada mais são do que artifícios de controle, que também são especializados em controlar o fluxo de código, que nos permitem a repetição de blocos de códigos dado um conjunto de parâmetros. Tá? Então a ideia principal de um procedimento ou de uma subrotina é repetir blocos de códigos, levando em consideração conjuntos de parâmetros. Vocês reparem que existe um artifício matemático muito parecido com isso, que é função, né? Como que a função funciona? A gente vai dar um conjunto de parâmetros para ela, né? E de acordo com as leis dessa função, a gente vai operar alguns blocos de conta, né? Ou a gente vai fazer soma, ou subtração, multiplicação, enfim, a gente vai manipular os parâmetros de entrada de uma função. E uma vez que a gente tem uma função declarada, a gente pode avaliar os valores dessa função em todo o seu domínio. A gente não precisa redefinir a função para cada valor que a gente passar para ela. Isso acontece também com os procedimentos. O procedimento, então, ele vai ser um bloco de códigos, e esse bloco de código vai depender de um conjunto de parâmetros que faz parte da definição do procedimento, e que sempre que esse procedimento for chamado na programação, todo esse bloco de código será executado a partir do conjunto especificado de parâmetros. No Python, a gente faz isso com o especificador def, de definition. Tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que a gente queira fazer um procedimento no qual sejam calculados o perímetro e a área de um círculo a partir de um raio informado e que esses valores sejam apresentados na tela. Tá bom? Então, vamos definir aqui, né, def, calcula informações de uma circunferência, tá? A gente vai ter que dar um nome para esse procedimento, e como conjunto de parâmetros, eu vou passar somente o R, o raio dessa circunferência. Reparem que tudo no Python que diz respeito a um procedimento, a uma função, a um método, a comandos, qualquer que seja, eles são definidos pelos parênteses. Tá certo? Então, vocês já reparem que o comando print, ele é um procedimento. Tá? Ele vai apresentar na tela um conteúdo textual que a gente passar para ele, e ele vai depender, os parâmetros dele vão depender do que a gente está passando para ele apresentar na tela, que vai ser a mensagem e as variáveis. Tá certo? Então, o comando print ele já é um procedimento
já definido no Python. Tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa calcula informações de uma circunferência. Bom, a gente definiu essa estrutura, isso daqui vai ser uma estrutura, e agora a gente vai colocar o bloco de comandos que vai ser executados a partir desse R. Então eu defini aqui uma aproximação para o π. Como perímetro, eu coloquei 2πr, e como área, eu coloquei πr². E aí eu defini uma mensagem, que vai ser uma format string, que a gente já conversou sobre esse tipo de dado literal na aula sobre strings. E eu já deixo aqui uma circunferência de raio R, unidades de medida, possui perímetro de perímetro, unidades de medida, e área de área, unidades de medida ao quadrado. E aí eu apresento a mensagem. Tá bom? Então, vocês reparem que todo esse bloco de comandos aqui vai funcionar de acordo com o parâmetro R que eu passar, que eu informar para essa função. Então, o perímetro ele vai ser 2πr, vai fazer essa referência, a área vai ser πr², e até a mensagem que eu vou mostrar vai precisar do R. Então, todo esse bloco de comandos aqui é dependente do parâmetro aqui que eu passei para o procedimento calcula informações de uma circunferência. E todo esse bloco aqui vai funcionar de acordo com os valores que eu for passar para esse R, que eu for definir para esse R. Então vamos ver como que a gente utiliza o procedimento. Bom, vocês reparem aqui que a minha intenção é calcular, executar todo esse procedimento considerando o raio sendo 1, o raio sendo 2 e o raio sendo 3. Vocês reparem que eu não preciso escrever todo o bloco de comando de novo. Basta eu chamar o procedimento. Eu venho aqui e faço uma chamada ao método, que é exatamente isso que a gente faz com esses artifícios de linguagem de programação. Eu estou aqui chamando esse bloco de comandos. Uma vez para o raio valendo 1, uma vez para o raio valendo 2 e outra vez para o raio valendo 3. Tá certo? Vocês imaginem que se eu quisesse saber tudo isso daqui, né, as 3 informações, e não tivesse a questão do método, né, não tivesse esse artifício, eu teria que dar Ctrl+C, Ctrl+V nesse bloco 3 vezes. Tá bom? Agora, como eu tenho esse artifício, né, eu já declarei esse bloco aqui em função de R, então agora eu consigo executar somente fazendo essa chamada. E, inclusive, eu não preciso declarar uma variável para passar aqui no parâmetro. Na verdade, eu nem precisava respeitar a mesma nomenclatura. Eu podia colocar, sei lá, raio, tá certo? A nomenclatura do parâmetro aqui, ela precisa fazer sentido somente na definição do bloco. Na utilização, não. Eu posso, inclusive, passar um valor direto aqui, sem declarar variável nenhuma. Tá certo? Então, essa é a mecânica da coisa. É assim que a gente manipula procedimentos no Python. Então, quando eu executar, ele vai executar esse bloco de comandos uma vez por raio valendo 1, uma vez por raio valendo 2, uma vez por raio valendo 3 e uma vez por raio valendo 10. Tá? Então, vamos ver. Ah, eu não defini a função, né? Não defini a função. Então, defino a função, tenho que executar essa célula e executo essa célula aqui, que vai ser a utilização da função. E aí, a gente vê, ó, tem 4 mensagens aqui, que são, ou seja, esse print aqui foi executado 4 vezes. E não só o print, todo mundo aqui foi executado 4 vezes. Tá certo? Então, vamos lá. Para a primeira linha aqui. Uma circunferência de raio 1, uma circunferência de raio, aí está o R aqui, como eu passei o valor valendo 1, ele vem aqui, está valendo 1, ele executa tudo com o raio valendo 1. Então, uma circunferência de raio 1 possui perímetro D. Bom, aí tem esse número e uma área D, aí tem esse número aqui. Uma circunferência de raio 2, ou seja, o raio está valendo 2, ele chamou o método, o procedimento. Aí ele vem aqui com R valendo 2 e executa todo esse bloco aqui com R valendo 2.
Então, uma circunferência de raio 2 possui perímetro de 12,5 e uma área de 12,5. Uma circunferência de raio 3, aí já é para essa seção de código aqui. Eu fui lá e chamei o método com o raio valendo 3. Ele veio aqui e executou todo esse bloco com o R valendo 3. Possui perímetro de 18 e área de 28. E finalmente uma circunferência de raio 10. Possui perímetro de 62 e área de 314. Tá bom? Então, ele também executou todo aquele bloco lá para o R valendo 10. Certo? E assim, eu até coloco aqui, para vocês repararem, como que isso facilita a alteração de código, a correção de erros de um código. Porque, por exemplo, vocês veem que esse número aqui é bem pronunciado, tem muita coiseira aqui, né, nos dígitos. Se eu tiver com intenção de, vamos supor, eu quero mostrar só 2 dígitos depois da vírgula, o que eu precisaria fazer se eu não tivesse método? Eu ia ter um colchão de retalho gigantesco aqui, eu ia ter que ficar alterando um a um, para aí sim eu conseguir ver o que está acontecendo, para aí sim eu conseguir alterar todas as seções que eu estou utilizando. Agora não, com o uso de método não, eu venho aqui, o perímetro, eu quero ver só 2 pontos depois da vírgula, e a área também, só 2 pontos depois da vírgula. Executo de novo para ele atualizar o que o método faz. E quando eu rodar aqui, ele já atualizou também. Ó. Então a ideia do procedimento é essa. A gente define o método e utiliza. E se a gente precisar atualizar o método, a gente não vai precisar atualizar o código inteiro. A gente só vai lá e atualiza o método e acabou. A utilização dele, a gente não vai precisar mexer uma vírgula. Vocês reparam que eu atualizei aqui, mas essa seção de código aqui eu não mexi nada. Eu não fiz nada. Se eu quiser trocar aqui, colocar o perímetro 4 e a área, sei lá, deixar um só, beleza, eu venho aqui, atualizo o método, aí eu venho aqui e executo de novo essa seção. Não preciso mexer mais nessa seção, não precisei mexer em nada nela. E tudo foi atualizado. Ó. Tá vendo? Essa é a grande mágica dos métodos. E sim, a quantidade de parâmetros de uma função varia de acordo com o problema, podendo inclusive ser 0, não precisaria nem ter nada aqui. Tá? Por exemplo aqui, se eu quisesse simplesmente printar 2 linhas de 40 arrobas, eu venho aqui, defino o método, print delimitadores por arroba, não tem nenhum parâmetro, mas mesmo assim eu tenho que abrir e fechar o parênteses. Por quê? Porque as linguagens de programação, elas interpretam os métodos como necessitando de parâmetros. Mas mesmo se eu não passar o parâmetro, eu preciso colocar os delimitadores para mostrar que não tem parâmetro nenhum. Eu sei que é meio irônica a coisa, mas a gente precisa utilizar esse tipo de artifício aqui para métodos. A gente precisa colocar o abre e fecha parênteses sem ninguém dentro. Tá bom? Vocês inclusive reparem que até o print funciona assim. O print ele funciona se eu não colocar nada dentro. Tá bom? Mas então é isso daí. Deixa eu mandar na memória. Print delimitadores por arroba. E aí aqui, primeiro uso, segundo uso, terceiro uso. Vocês reparem que até quando eu vou usar, eu tenho que colocar o abre e fecha parênteses. Ó. Eu preciso pôr. Senão ele vai bugar. Porque é assim que o Python entende que isso daí é um método. Tá bom? Então vocês veem que ele funciona. Ó. Printou 40 arrobas aqui, 40 arrobas aqui. Depois 40 arrobas aqui, 40 arrobas aqui. E finalmente 40 arrobas aqui, 40 arrobas aqui. Beleza? Então a gente tem aqui que um procedimento também funciona mesmo se eu não colocar nada como parâmetro. Tá certo? Então vamos ver. Escrevam um procedimento em Python que imprima a tabuada de um número inteiro positivo. Na sequência, utilize esse procedimento para imprimir a tabuada dos seguintes números: 10, 12, 20 e 33. Então, vamos definir. Imprime tabuada. É tabuada, né? Tabuada. Número.
Como que a gente imprime a tabuada de um número, então? A gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos abrir um for, né? Para ir de 0 a 10. Só que aí, como eu quero que o 10 esteja incluso, eu vou colocar 11. E aí eu não preciso colocar o 0. Para criar esse conjunto de índices. Para ir de 0 a 10, faço o seguinte. Print número vezes i vai ser igual, e a gente pode colocar número vezes i. E é isso. Não tem segredo. Vamos mandar a função para a memória. Depois ele quer que a gente utilize essa função nos números 10, 12, 20 e 33. Então, a gente vai chamar a função, imprime tabuada para o 10. Vamos ver a tabuada do 10. Está aqui, 10 vezes 0, 0, 10 vezes 1, 10, até 10 vezes 10, que é 100. Agora vamos fazer isso para o 12. Ah lá, está o 12 aqui também. Para o 20 e para o 33. Então, para o 20, e para o 33. Bom, aqui a gente já consegue perceber que o uso de métodos já evita aquilo que eu sempre falei para vocês, que é um perigo na programação, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, não é? Vocês reparem que se eu quiser fazer agora qualquer alteração aqui, eu só faço uma vez, eu não preciso vir fazer aqui, 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 sendo que quanto mais modificação você faz, maior é a chance de ter alguma coisa errada, de você errar algum dígito, esquecer de alguma coisa. Vamos supor que eu queira trocar o símbolo X pelo asterisco. Então, eu não preciso trocar isso em todos os códigos. Eu só venho aqui, troco por asterisco, levo na memória, e aí sempre que eu executar a função, já está arrumado. Ó. Tá lá, asterisco. Tá bom? Então essa é a ideia de um procedimento. Bom, tem também algumas padronizações que a gente faz com os parâmetros, tá? Com os parâmetros ou argumentos, né? Que isso daqui também pode ser chamado de argumento. Que no Python ele deixa a gente definir valores padrões, né? Valores default para alguns argumentos. E quando esses argumentos têm essa pré-definição, a gente não é obrigado a chamá-los quando a gente vai utilizar o procedimento. O Python ele exige que a gente coloque à direita todos os argumentos, todos os parâmetros que a gente pré-definir. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai definir um procedimento responsável por multiplicar dois valores x e y, sendo que o y, por padrão, vai ser 5. Ou seja, se eu não especificar, o y vai ser 5. Como que eu faço isso? Eu defino o procedimento do mesmo jeito que a gente já definiu, coloco aqui o conjunto de argumentos, o x e o y no caso, e aí eu coloco y igual a 5. Assim o Python ele vai entender que o valor padrão do y vai ser 5 se eu não falar outra coisa. Bom, resultado então vai ser x vezes y e aí a gente apresenta, vou colocar aqui print, a gente apresenta o resultado. Tá bom? Então vamos lá. Manda para a memória e apresenta o resultado. Multiplica 2 vezes 3 é 6. Beleza. Agora, se eu não apresentar, se eu não dar dois valores para ele, se eu der um só, ele vai supor que os valores à direita já estão pré-definidos, que é o y igual a 5 aqui. Então, quando eu chamo multiplica 2, ele vai supor que o y é 5, porque eu não especifiquei nada para ele.
Tá certo? Então, ele vai apresentar na tela o resultado. 2 vezes 5, que é 10. Olha lá, 10. Tá bom? Então a gente pode colocar quantos parâmetros a gente quiser. A gente pode colocar outro z aqui, se for o caso. E sempre colocando algum valor para ele. E aí, quando a gente vai utilizar, a gente pode ou respeitar a mesma ordem que está aqui. Tá bom? Colocar, por exemplo, 2. Deixa eu criar um novo aqui. Multiplica 2, 3 e 4. E aí a gente faz x vezes y vezes z. Deixa eu atualizar. Multiplica 2, 3 e 4. E aí ele vai apresentar 2 vezes 3 vezes 4, que vai ser 8 vezes 3, que é 24. Ou a gente pode, inclusive, quando os valores são assim, a gente pode especificar. Por exemplo, olha, eu quero que o y seja 3. E o z eu não falo nada. Aí o z ele vai tomar como sendo 1. Então vai ser só 2 vezes 3. O z vale 1, não vai alterar. Ou se eu quiser alterar somente o z, eu venho aqui e coloco o z. O z vai ser igual a 3. Então vai ser 2 vezes 5, porque 5 é o valor padrão do y. Vai ser 10 vezes 3, que é 30. Tá certo? Inclusive eu posso fazer isso, utilizar essa nomenclatura para tudo. Tem inclusive gente que usa. Chamar os argumentos desse jeito aqui. Colocando x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 3. Você repara, inclusive, que quando a gente coloca o cursor em cima da função, do método, né? A gente tem que aparece essa janelinha aqui, ó, falando quais são os argumentos que esse método tem. Olha lá. A gente pode fazer isso, não vai dar problema. Mas quando a gente for utilizar somente um dos argumentos que não são obrigatórios, né? Porque, por exemplo, o x é obrigatório. Se eu não declarar ele aqui, eu não vou saber qual valor utilizar. Agora o y e o z, eles não são obrigatórios. Porque se eu não declarar eles, não tem problema. Eles pegam esse valor padrão aqui. Então, quando eu faço isso, eu não preciso nem respeitar a ordem. Eu posso simplesmente ignorar. Colocar aqui z igual a 3, não falar nada para o y, ou até colocar o y depois do z, que não tem nenhum problema. Mas aí sim, eu preciso respeitar a nomenclatura. Não posso chamar esses valores aqui de outra coisa. Eu preciso respeitar essa nomenclatura que eu estou utilizando aqui. Tá bom? Então vocês percebam que o Python ele é muito versátil com essa questão de método. A gente consegue fazer bastante coisa com isso. Mas tem uma ou outra regrinha aí que a gente precisa lembrar na hora de utilizar. Tá certo? Então vamos fazer um exemplo aqui. Escreva um procedimento em Python que converta um número dado em graus para π radianos e apresente o resultado dessa conversão na tela. Este procedimento deve possuir um parâmetro que, se especificado, deve efetuar a conversão contrária. Isso é, de π radianos para graus. Na sequência, faça as seguintes conversões. Aí tem umas conversões aqui para a gente seguir. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos definir converte. A gente vai precisar de um ângulo e especificação vai ser o padrão para a gente vai ser de graus para radianos. Então, graus para rad. Então, graus to rad. E aí a gente faz o seguinte. Se a especificação de fato for de graus para radianos, então a gente converte. Se o ângulo é dado em graus, queremos em radianos, então é ângulo vezes π vezes 180. Então vai ser ângulo vezes uma aproximação para π. 3, 14, 15, 9, 2, 65, 35, 89, 79, 32,
Agora eu já não tenho mais certeza, mas eu acho que é 38,46. 38,46. Dividido por 180. Caso contrário, se não, se a especificação, aí a gente pode inventar alguma outra coisa, for rad para graus, aí a gente utiliza outra fórmula para resultado, que vai ser o contrário dessa. Ah lá, de acordo com o que está especificado aqui. Finalmente a gente printa o resultado. A gente pode até colocar uma mensagem, né? Ângulo. Aí a gente coloca graus igual, daí resultado, pi radianos. Só que isso daqui a gente vai ter que colocar aqui, né? Quando ele entra em graus, ele entra como dado em graus e a gente converte para pi radianos. E aqui é quando ele entra em pi radianos e sai como graus. Então vamos mandar esse valor para a memória. Ah, são dois iguais, é verdade. Mandamos o valor para a memória. E agora a gente simplesmente utiliza. Vamos ver. Converter 60 graus para pi radianos. Bom, como já é em graus e o normal é graus para radianos, eu não vou falar nada. Só vou colocar aqui 60. Mas se vocês quisessem, podia colocar também, viu? Então 60 graus vai ser quase um pi radianos. Converter pi para graus. Pi radianos para graus. Então, converte. Aí a gente pega a nossa aproximação aqui. E agora a gente vai utilizar outra especificação. Porque agora vai ser de pi radianos para graus. Então não vai ser mais a especificação default. Vai ser a especificação rad para graus. Então, pi radianos vai ser igual a 180 graus. E realmente é isso daí mesmo. E 3π sobre 2 também para graus. Então vai ser uma coisa bem parecida com essa. Só que 3 vezes isso daqui sobre 2. Ser 270 graus, exatamente. Exatamente isso daí. E na última, converter 90 graus para pi radianos. Então, como é de graus para radianos, a gente nem precisa falar nada. A gente só vem aqui, é 90 graus. A gente vem aqui e coloca 90. Vai ser 1,57, que é pi sobre 2. Tá bom? Então, tá feito aqui o exemplo 2. E agora, finalmente, a gente vai falar sobre aqueles métodos chamados de funções. Funções têm um artifício a mais, que é o que a gente chama de retorno. Tá? Uma função vai ser um método, vai ser uma espécie de procedimento que retorna alguma coisa. Ou seja, vai ser um método que se transforma em uma variável, que declara, que define uma variável, ou mais. Tá? Ele pode definir várias variáveis, não precisa nem definir uma só. Mas assim, a definição de uma função é igual à definição de um procedimento. Tá? A gente vai precisar de um nome, vai precisar de um conjunto de parâmetros. Esse conjunto de parâmetros obrigatoriamente vai ter que ser definido entre parênteses. A gente vai ter um bloco que funciona de acordo com esse conjunto de parâmetros. E a única coisa que vai ter de diferente é que agora a gente vai retornar alguma coisa. Ou seja, tudo isso daqui vai se transformar em uma variável. Tudo isso daqui ao final vai se transformar em uma variável. Sempre que a gente chamar o método, ele vai definir alguma variável na sua saída. Tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui.
vamos definir uma função que calcula o perímetro de um quadrado. Então, eu vou ter um parâmetro L aqui, e o perímetro desse quadrado vai ser 4 vezes L, e aí eu vou retornar essa variável. Então, sempre que eu chamar essa função, ela vai definir, na sua chamada, uma variável, que vai ser a variável perímetro. Tá bom? Então, deixa eu definir ela aqui, jogar ela na memória. Está na memória. E agora, sempre que eu usar ela, calcula perímetro de quadrado, eu vou querer um quadrado de lado 2, eu vou precisar colocar uma variável aqui para receber a resposta dessa função. Tá? Então, essa é a diferença. As funções têm retorno. Tá bom? Então, eu tenho que colocar uma variável para segurar a resposta dessa função. Então, eu estou aqui, calculo perímetro de quadrado 2, eu armazeno a resposta dessa função na minha variável resposta da função e apresento ela na tela. Então, perímetro calculado, 8. Inclusive, eu posso utilizar esse tipo de coisa, sem devolver nenhuma variável. Posso utilizá-lo diretamente dentro do print. Só que eu preciso lembrar que isso daqui, todo esse método vai se transformar em uma coisa, que vai ser o perímetro que ele retorna. Tá? Então você repara que eu não estou colocando aqui uma variável para segurar a resposta da função. Tá bom? Eu já estou utilizando direto dentro do print. Ou seja, perímetro calculado, aí essa parcela aqui vai se transformar no perímetro do quadrado. Então, perímetro calculado, 8. Beleza? A mesma coisa que está aqui. Em vez da gente declarar uma variável para segurar a resposta da função e colocar no print, a gente pode colocar a função diretamente no print. Tá certo? Então vamos lá. Exemplo 3. Uma forma de estimar a integral de uma função contínua f em um intervalo AB é através da seguinte fórmula. Aí aqui eu tenho a fórmula que é o somatório de f de xi vezes h. Sendo xi o a mais IH e h igual a b menos a sobre n, sendo o AB aqui um intervalo e a f uma função contínua. Escreva um programa em Python que leia um valor inteiro positivo n, tá? O número de termos desse somatório. Em seguida, escreva uma função que calcule uma estimativa para a integral de f no intervalo 0,1 utilizando a fórmula apresentada. Sendo f a função, aí aqui tem umas par de função. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever primeiro de tudo uma função que calcule isso daqui. Ou melhor, vamos primeiro de tudo calcular uma função f. Vamos definir aqui uma função f. Vamos colocar fe, que vai ser o número de Nepper, né, que é mais ou menos 2.18281828 elevado a x elevado ao quadrado. Tá bom? Essa é a primeira função. Eu vou colocar aqui um retorno, porque agora eu já tenho essa função definida aqui, ó. Eu não preciso mais escrever ela. Então eu consigo avaliá-la em qualquer x, ó. F de e, vamos supor, quanto que essa função vale no zero? Tem que ser 1. Não joguei na memória aí. Vai lá. Printa, quanto que vale essa função no zero? Vale 1. E no 1? Tem que valer esse negócio aqui. Ótimo, e no 2? Olha lá, no 2 já virou esse trem aqui. Tá certo? Então a gente consegue avaliar o valor da função em todo o seu domínio. Em qualquer ponto do seu domínio. Então eu vou deixá-la aqui só de teste. Tá certo? E agora eu vou definir essa função que calcula a aproximação de integral. Então, def aproximação de integral n. Tá bom? Que a gente vai só para definir esse n aqui. Vamos definir também o a e o b.
E aí o H não precisa, porque o H é dado pelo A e o B. Então, N, o A e o B. Beleza. Então, vamos lá. Soma vai ser igual a zero. Sempre que a gente lida com somatório, a gente vai precisar de uma variável acumuladora. Para ir no intervalo de 0 a n, indo de 1 em 1, que é exatamente isso que esse range cria. E vai ser isso daqui, ó, de 0 a n menos 1. Vai ser exatamente isso. F de x e h. Só que, primeiro de tudo, a gente tem que calcular quem que é o h. O h, ele vai ser b menos a dividido por n. Então, b menos a dividido por n. Então, a gente tem o h e agora o xi. O xi a gente define dentro do loop. Então, xi, eu vou colocar xi aqui, mas é mais por nomenclatura, viu? O i não está fazendo referência à indexação, não, tá? É pura nomenclatura. Xi vai ser igual a A mais I vezes H. Então, A mais I vezes H. Beleza. E o somatório que eu quero é F de xi vezes H. Então, soma vai ser igual a soma mais F. Aí eu vou colocar FE de xi vezes H. Então, tá bom. Definir aqui a integral. Vamos calcular, então, a primeira aqui. O valor para A. Vamos lá. Para a variável A, o que a gente apronta? Deixa eu mandar na memória isso daqui. Tanto para A quanto para qualquer uma, o A vai ser 0 e o B vai ser 1. Tá bom? O N, o N a gente vai ter que ler do usuário. Então vamos ler antes. N vai ser igual a int input, digite um número inteiro positivo. Vamos colocar 100, para ele integrar esse negócio aqui em 100. E no final a gente também precisa retornar, né? Return o valor dessa soma. Então tá bom. Resultado vai ser igual a aproximação de integral. N, A e B. O N eu já defini aqui. O A e o B eu estou definindo aqui. Então vamos lá. Vamos apresentar, né? Print resultado igual resultado. Então, ó, temos aqui uma aproximação para integral de 0 a 1 dessa função casca grossa aqui. Se a gente quiser trocar a função, a gente simplesmente define outra função, por exemplo, f de x2. Então, retorna o x2, ó, já até está aqui, não vou nem precisar escrever. Tá? A ideia, então, seria definir uma função para cada uma. F de x2, f de raiz de x. Então, aqui seria 0.5. E uma outra função seria uma f condicional, que vai retornar 3 se o x for menor do que meio, e vai retornar 4 se for maior do que meio. Então, aí a gente faz o seguinte, ó, se o x for menor ou igual a 0.5, então o resultado vai ser igual a 3. Se não, então é óbvio que ele vai ser maior do que 5. Aí o resultado vai ser igual a 4. Finalmente, retorne o resultado. Tá bom? Então, para A, a gente já calculou aqui a aproximação. Para B, se a gente quiser calcular a B,
a gente só vem aqui na função e troca a função. Coloca o x2. Coloca o f de x2 aqui e acabou. Então vem aqui na B e coloca exatamente a mesma coisa aqui, ó. Podia até rodar de novo essa coisa aqui se a gente fosse atualizando, né? Então, o resultado para o x² vai ser exatamente isso daqui. Se eu quiser calcular para a raiz, eu venho aqui e atualizo. E só roda. Tal da raiz aqui. E, finalmente, se eu quiser modificar para f condicional, eu simplesmente duplico essa seção de código aqui. Tá na mão. Entretanto, eu vou até colocar uma linha aqui separatória, que existe uma forma alternativa da gente fazer isso daqui também, viu? E que é muito boa e que eu acho que vocês podem aproveitar aí na carreira de vocês. Que é o seguinte: eu posso também passar como argumento, como parâmetro para minha função aproximação de integral, a função, uma função f, função qualquer. Eu posso falar para ela qual que é a função que eu vou usar. Tá? Eu só falo. E aí, quando eu for utilizar essa função, o que eu preciso fazer? Única e exclusivamente, eu preciso passar a função como parâmetro aqui. Qual que era a nomenclatura que a gente deu? FE, FX2, vamos supor que a gente quer calcular para FE. Então, para o item A, cadê essa daqui? Então, para o item A, a gente vem aqui e passa a função como sendo E. Para o item B, era o x², né? Então, f de x2. A gente fala qual que é a função. Para o C, era o f de sqrt de x. E para o D, era f conde. Então, vocês reparem que uma vez que eu atualizei essa função aqui, né? De forma que ela receba uma função também como parâmetro, eu posso passar uma função como parâmetro também, basta eu especificar aqui qual que é a função e pronto. Olha lá, tá tudo resolvido aqui, ó, e são os mesmos valores que a gente calculou aqui. De uma forma muito mais clean, a gente não precisa ficar voltando e trocando aqui essa linha aqui da função que calcula a integral. Beleza? E aqui eu coloquei, deixa eu só colocar uma separação, né? Que aqui eu coloco uma observação, né? Que a gente não precisa retornar uma coisa só. Que aqui a gente está retornando só um valor, né? Ou soma, ou resultado, né? Cadê? Aqui, ou resultado, a gente não precisa fazer isso. A gente pode retornar duas coisas, ou três coisas, ou tanto que vocês quiserem. Tá bom? A gente pode retornar, inclusive, qualquer tipo de variável, tá, gente? Numérica, literal, dicionário, lista, funções. A gente pode devolver o que quiser. Receber e devolver o que quiser de funções, tá bom? Então, aqui eu dei um exemplo, né, do calc info retângulo. Então, eu vou calcular informações de um retângulo, de lados A e B. Aqui vai estar o perímetro desse retângulo, aqui vai estar a área desse retângulo. Aí eu retorno o perímetro e a área. Quando eu faço esse tipo de coisa em funções, a resposta também precisa estar separada entre vírgulas, porque eu vou precisar de duas variáveis para receber o retorno da função. Tá? Não existe
uma forma de eu devolver duas variáveis e pegar uma só. Tá bom? Pelo menos não nativamente, né? Eu posso até colocar aqui 0 para falar que é a primeira, ou 1 para falar que é a segunda. Tá bom? Dá para fazer isso. Mas mantenham em mente que sempre que a gente retorna duas coisas de uma função, a gente vai precisar segurar duas coisas. Se a gente retorna 3, a gente vai precisar segurar 3. E assim por diante. Tá bom? As fluências, né, que nem eu falei aqui, de retornar um só, retornar o primeiro, o segundo, esse é o tipo de coisa que vocês vão pegando na programação. Mas a lógica da coisa é sempre essa. Se a função retorna n variáveis, eu preciso segurar n variáveis. Tá bom? Então, aqui eu dei alguns exemplos aqui da utilização dessa função. Para o A e B, para os lados do retângulo sendo 2 e 4, depois 3 e 5, depois 4 e 4, né, configurando um quadrado, e depois 1 e 6. Aí eu apresento tanto o perímetro quanto a área. E vocês reparem que a ordem dessas variáveis que estão segurando o retorno da função tem que estar na mesma ordem dessas variáveis aqui. Não precisa respeitar a nomenclatura, tá bom? Mas, por exemplo, eu sei que o perímetro vai ser a primeira e a área vai ser a segunda. Aí a primeira variável aqui vai segurar o perímetro. Eu posso até chamar ela de, sei lá, de Frederico. Mas eu tenho que lembrar que a primeira variável vai ser a variável que vai segurar o perímetro. E a segunda variável vai ser a variável que vai segurar a área. Tá bom? Não posso esquecer disso. Então aqui está o uso dessa função. Ela devolve as variáveis e aí eu apresento esses resultados, né? Então, perímetro 12, área 8, perímetro 16, área 15 e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá, exemplo 4. Esqueci de colocar os dois pontos aqui. Escreva uma função que receba uma lista de números com parâmetros e retorne necessariamente não tem acento, nessa ordem, o menor, a média e o maior entre seus valores. Então a minha função vai ser uma função, ela vai, vamos supor, calcula estatística de lista. Ela vai receber uma lista. E aí, dessa lista, eu vou precisar retornar o menor, a média e o maior de seus valores. Então, vamos ver quem que é o menor. Como que a gente calcula quem que é o menor? Uma forma que eu gosto muito de fazer isso eu acho que eu já até inclusive pedi para vocês, né? Esse tipo de exercício nas listas aí. Bom, mas uma forma que eu gosto muito de fazer isso é assim. Eu vou supor que o menor seja o primeiro elemento da lista. E aí, eu faço uma varredura na lista inteira. E sempre que o elemento for menor do que o elemento que eu defini aqui, inicial, então eu faço uma troca. Agora o menor vai ser o elemento. Do mesmo jeito, eu calculo o maior. Tá? Então, eu venho aqui, começo com o primeiro elemento e sempre que o elemento for maior do que o meu maior elemento, então eu faço uma troca. Agora, para calcular a média, não tem segredo, né, gente? Eu vou precisar de uma acumuladora. Vou abrir um for aqui, né, uma estrutura de repetição para percorrer a lista. E vou acumulando o valor dessa soma. Beleza? No final, a minha variável média vai depender do número de elementos da minha lista, que eu calculo com a função len. Então, a média vai ser igual a soma dividido pelo número de elementos. E aí ele pede para eu retornar essas variáveis na seguinte ordem: menor, média e maior. Tá bom? Por que ele não gostou do maior aqui?
Bom, deve ser doideira dele. Vamos fazer um exemplo aqui então. Lista, vamos ver. Vamos pegar essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente sabe quem que é o menor, quem que é o maior. Então, vamos fazer assim. A, B e C, porque também não precisa respeitar a nomenclatura, como eu falei para vocês. Vai ser igual. Calcule estatística de lista. E aí aqui está a lista. Eu até coloquei com o mesmo nome, mas não precisava não, viu? E aí no final, vamos printar. Print. Menor valor da lista. E a gente coloca o A. Aí a gente pula a linha. Média da lista. E a gente põe o B. A gente pula a linha de novo e maior valor da lista. E aí a gente põe o C. Então, realmente, o menor valor da lista é 1. O maior valor da lista é 10. Tá certo? E a média? A média vai ser 11... Vamos ver, quantos que tem aqui? 5. Então, vai ser 5 vezes 11, 55. Dividido por 10 vai ser 5,5. Tá certo? Então, tudo certo aqui. Tá bom? Vocês repararam, então, que se a variável tem um retorno, quer dizer, se a função tem um retorno, ela vai precisar só de uma variável para segurar o retorno. Se ela tem 2, vai precisar de duas variáveis. Se ela tiver 3 retornos, ela vai precisar de 3 variáveis. Tá bom? Então, essa é a ideia da função. Recapitulando, então, o procedimento, ele não tem retorno e a função tem retorno. No fim das contas, gente, vocês vão notar que todo mundo chama tudo de função, viu? Dificilmente alguém vai se atentar a esse tipo de nomenclatura, de procedimento, função. Isso daí é coisa de velho, tá bom? Como eu aprendi assim, eu achei que valia a pena passar para vocês também. Beleza? Vamos fazer aqui outro exemplo. Escreva uma função que leia 2 listas e que retorne o maior valor entre seus elementos, o menor valor entre seus elementos e o valor que representa a maior média apresentada entre as médias das listas. Tá. Vamos fazer assim, vamos usar a outra função. Vamos usar essa função aqui para fazer essa função. Então, def analisa listas. Lista 1, lista 2. Ele quer que a gente analise o menor valor das listas, o maior valor das listas e as médias. Vamos fazer o seguinte. Menor valor lista 1, média lista 1, maior valor lista 1. E a gente usa exatamente essa função aqui que calcula a estatística sobre a lista 1. O mesmo argumento que está nessa função aqui. Depois a gente vem e faz a mesma coisa para a lista 2. A gente só vai modificando aqui, ó. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. O menor, se o menor valor da lista 1 for menor do que o menor valor da lista 2, então uma variável menor vai ser igual ao menor valor da lista 1. Se não, o menor vai ser igual ao menor valor da lista 2. Então, nessa brincadeira aqui, eu já calculei quem que é o menor elemento entre as duas listas. Sem precisar ficar escrevendo essas coiseiras de novo. Tá bom? Porque eu já tenho uma função que faz isso. Então, vocês reparem como que vai facilitando o uso de função. Você já tem uma função, você já tem um procedimento que você sabe que está funcionando. Você repara que eu estou confiando 100% que isso daqui vai estar certo. Que essa função vai calcular o menor, o maior e a média. Tá? Então eu já posso aplicar essa função nas duas listas. E aí eu só faço essa verificação aqui, ó. Não preciso colocar for, não preciso colocar nada. Então o menor eu já calculei. Agora vamos ver o maior. Se o maior valor da lista 1 é maior do que o maior valor da lista 2, então
o maior vai ser igual ao maior valor da lista 1. Se não, aí você apaga aqui, o maior vai ser igual ao maior valor da lista 2. E a mesma coisa a gente faz para a média. Tá? Ele quer ver o valor que representa a maior média entre as médias. Então, a gente faz uma coisa muito parecida com essa. Se a média da lista 1 for maior do que a média da lista 2, então, maior média vai ser a da lista 1. Se não, a maior média vai ser da lista 2. Tá? Vocês reparem como que tudo foi simplificado com o uso de função? Agora basta a gente retornar o menor, a maior média e o maior. Então, tá na mão. Levando em consideração duas listas. Se a gente não tivesse utilizado a função calcula estatística de lista, a gente ia ter que dar Ctrl+C, Ctrl+V em duas seções desses blocos de código aqui. Imagina a linguiça que ia virar isso. Tá? Então, como a gente faz utilizando somente as funções, tudo fica mais clean, tudo fica mais simplificado e mais fácil de ler. Tá? Vocês repararam que a gente foi conversando e construindo esse código aqui? Tudo fica facilitado. Então, vamos utilizar aqui. Então, vamos considerar duas listas, né? Vamos supor, a lista 1 vai ser esse negócio que a gente já tinha. E a lista 2 vai ser o contrário dela, menos 10, quer dizer, o oposto dela. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Tá bom. Vocês reparem, inclusive, que as listas nem precisam ter mesmo tamanho, tá? Não é uma exigência dessa função aqui. A lista, ela tem o seu tamanho e boa. E você repara que quando eu chamo a função sobre essas duas listas, também, tanto faz o tamanho delas. Não faz diferença. Então, vamos... menor entre as listas. Vamos chamar a função aqui. Maior média das listas. Maior entre as listas. E aí a gente chama a função. Analisa listas. Lista 1 e 2. E aqui mais uma vez eu vou até colocar, vai. Lista A, lista B. Para não parecer que eu estou usando a mesma nomenclatura. Lista A, lista B. Olha lá, tá calculado. Agora, se a gente quiser, é só visualizar. Deixa eu fazer isso, inclusive. Menor entre as listas. Menor entre as listas. Maior média. Maior média. Maior entre as listas. Maior entre as listas. Então, realmente, o menor valor entre as listas é o menos 10. A maior média, com certeza, vai ser da lista A, que é 5,5, que a gente já viu, porque é um número positivo, enquanto que a média da lista de baixo vai ser um número negativo, então também está certo. E o maior valor entre as listas é o 10, que é o maior valor positivo, considerando todos os valores aqui. Tá bom? Então, vocês reparem que a gente também conseguiu com muita facilidade fazer um exemplo aqui, né? Resolver esse exemplo aqui, que se a gente não for utilizar a função, ia ficar muito grande. Né? Ia ficar um negócio muito xarope de se fazer. Agora imagina se a gente não usasse nenhuma função. Né? Para ficar fazendo as análises de todas essas listas aqui. A gente ia ter que fazer o código para essa lista A, depois fazer o código para essa lista B, porque vocês reparem também que elas não têm o mesmo tamanho. Tá? Coisa que tanto faz agora para as funções, porque eu calculo o tamanho da lista dentro da função. Tá? Na verdade, nem calculo, nem preciso. Calculo aqui, né, para tirar a média, mas para fazer a varredura, eu faço varredura lista a lista. Tá vendo? Nem precisa mais ficar abrindo um monte de fora aqui, um para cada lista. Tá? Então eu deixo aí para vocês. Tentem dar uma pensada como que vocês resolveriam esses exemplos aqui sem o uso de funções.
tá? Sem o uso de funções. E aí vocês vão ver como que esse negócio ia ficar complicado. E para finalizar a aula, eu vou simplesmente passar esse outro artifício de métodos aqui, que são as chamadas funções recursivas ou funções autodefinidas, self-declared. Tá bom? O que é isso? O que é uma função autodefinida? Uma função autodefinida ou recursiva, ela vai ser uma função que é definida em seus próprios conceitos. Ela é definida a partir de si mesmo. Tá? Esse tipo de função, ela tem dois requisitos. O primeiro é um caso básico, que a gente define a função de acordo com seus conjuntos de parâmetros. Se a gente tiver um conjunto especificado e simplificado de parâmetros, a gente consegue calcular muito facilmente essa função. Se não, a gente vai precisar reduzir a complexidade dessa função, abordando um problema ou uma definição mais simplificada, de forma que a gente continue com esse procedimento até chegar num caso básico. Bom, a priori parece uma coisa complicada, mas não é tanto. Porque, por exemplo, o fatorial, que é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até chegar no 1, né, o produtório de n, é uma função desse tipo, é uma função recursiva. Por quê? Porque o fatorial ele vai ser 1 se o n for 0 ou 1, tá? 0 fatorial ou 1 fatorial é 1, tá bom? A gente tem essa noção. E a gente toma isso daqui, então, como sendo um caso básico, tá? Ou um starter, né? Ou ponto de parada, que as pessoas chamam. Esse daqui seria, então, o caso básico da função recursiva fatorial. E se o n não for nem 0 nem 1? Se o n não for nem 0 nem 1, então o fatorial de n é definido como n vezes n menos 1 fatorial. O fatorial do inteiro anterior. Tá bom? Essa é a definição. E vocês vão ver que isso daqui faz sentido. Por quê? Porque esse n menos 1 fatorial, ele vai ser n menos 1 vezes n menos 2 até chegar no 1. Tá? Então a gente pode ir quebrando esse n menos 1 fatorial também em definições de fatorial, até chegar no 1 ou no 0. Né? Aí a gente tem que definir um desses dois aqui como ponto de parada. Tá bom? Então, cada vez que a gente vai utilizando a definição do fatorial, né, para destrinchar, né, n menos 1 fatorial vai ser igual a n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, a gente vai descendo o nível da função, ou dando mergulhos. A gente chama esse tipo de coisa de mergulhos da função recursiva. Ela reduziu a complexidade de seus parâmetros, não é mais n, agora é n menos 1, e ela vai dar um mergulho. Ela vai ver se ela chega no caso básico. Se ela não chegar, ela vai utilizar de novo a sua autodeclaração e dar outro mergulho, até chegar no 1. Tá bom? Então, esse é um artifício em programação muito utilizado, que parece uma coisa complicada, mas que não vai ser. Porque, por exemplo, vamos definir a função fatorial em termos recursivos. Def fatorial de n, vai ser igual ao seguinte: se o n for igual a 0, então a gente retorna 1. Beleza. Exatamente o que está escrito aqui. Ó. Eu vou até ignorar o 1. Vou só supor o 0 como caso inicial. Se for 0 é 1, acabou. Se não, retorna n vezes o fatorial de n menos 1. Tá? Então vai ser exatamente isso daqui. Exatamente o que está escrito aqui. Ela vai pegar o valor n, o valor que entrou aqui no parâmetro, vai multiplicar o valor da sua própria função, né, da sua própria declaração, só que avaliado num inteiro menor. Você repara que sempre que o programa for fazendo esses mergulhos, né, descendo esses níveis, uma hora ele vai chegar no n igual a 0.
Porque sempre que ele for reduzindo, né, esse n menos 1, uma hora ele vai avaliar a multiplicação do fatorial de 0. E aí, a hora que o fatorial for 0, ele vai devolver o 1. Ele devolve o 1, depois ele vai devolver duas vezes, na verdade é 1, né? 1 vezes 1. Que depois vai devolver 2 vezes 1. Tá? Depois vai devolver 3 vezes 2. E assim por diante, até chegar no n fatorial. Então, isso daqui é uma coisa que parece muito complicado, mas na prática não é tanto. Vamos fazer aqui então um exemplo, para ver se esse fatorial está funcionando. Vamos ver, fatorial de 0, quanto que vai ser? Vai ser 1. E o fatorial de 1? O fatorial de 1 também vai ser 1. Fatorial de 2 vai ser 4, quer dizer, vai ser 2. E um outro fatorial que eu tenho decorado aqui é o fatorial de 5, que é 120. Lá, 120. Então está funcionando. Isso aqui é o fatorial. Então, gente, sempre que a gente tiver uma definição desse jeito aqui, ó, a gente vai ter um starter e depois a gente vai ter uma autodeclaração, a gente consegue correr atrás de um fatorial. Por exemplo, olha esse exemplo 7 aqui. Escreva uma função recursiva que calcule o iésimo termo da sequência de Fibonacci, sendo i um inteiro positivo. E aí eu deixei aqui na observação, né? A sequência de Fibonacci x0, x1, xn possui seus itens definidos como 1, se o i for 0 ou 1, então aqui a gente já tem nosso starter, ou xi menos 1 mais xi menos 2, se o i for maior ou igual a 2. Tá bom? Então, se o i for maior ou igual a 2, o meu xi vai ser a soma dos meus xi's anteriores. Então, olha como que isso fica fácil. Né? Def Fibonacci. Eu vou querer calcular o iésimo termo, então coloco o i aqui. Iésimo termo. Se o i for igual a 0 ou o i for igual a 1, então retorna 1. Ixi, retorna 1. Se não, retorna Fibonacci do i menos 1 mais Fibonacci do i menos 2. Tá? Vocês reparem, isso daqui é autodeclaratório. Ó. O xi vai ser igual a xi menos 1 mais xi menos 2. Beleza? Vamos ver isso daqui, se de fato isso daqui é verdade, está funcionando. Vamos supor, sei lá, x igual a Fibonacci. Qual que é? O terceiro termo eu sei que é 2. Então vamos ver. Ixi, não funcionou. O que eu aprontei aqui? Ah, não. É porque o i está começando no 0. Não, então o i igual a 2 vai ser 2. Vai ser 1 mais 1 que é 2. Aí o 3 vai ser 2 mais 1 vai ser 3. Vai ser 3. E o 4 vai ser 3 mais 2 vai ser 5. E se eu quisesse montar, né, uma lista com n termos aí da sequência de Fibonacci? Vamos supor que eu quero montar uma lista com 10 termos. Então vamos usar a comprehension aqui. Pra vocês irem treinando. Fibonacci de i para i range n. Olha como que a coisa fica simplificada. Tá vendo? Se eu tivesse chamado isso aqui de x, né, em vez de Fibonacci, ficava igualzinho esse negócio aqui, ó. Então vamos lá. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Certinho. Vamos ver se ele calcula 100 ou se ele vai bugar. Ó, reparem aqui, ó, o tanto de Fib que ele está chamando. Ele chama bastante Fibonacci. Por quê? Porque isso daí representa os mergulhos que a função está fazendo. Ele está demorando. Está demorando, ó, já deu 20 segundos. Eu até falei, né, para criar isso daí. Deixa eu subir essa. Ixi.
Ah, tá demorando demais. Deixa quieto. Deixa eu mandar ele imprimir 20 termos, tá bom demais. É porque também essa sequência ela estoura muito rápido. Vamos ver, com 30 já estoura? Tá vendo? Olha o tamanho dos números que vai dando. Vamos ver, com 40. Com 40 ele já começa a demorar um pouco mais, ó. Mas nem é tanto pela recursão, é mais porque os números são grandes mesmo. Ele começa a comer muita memória. Não, 40 ele já não aguenta mais. Então vamos deixar 30 aqui. Só para ficar no material. E bom, então 1, 2, 3, 5, 8, 13. Até chegar nesse número gigantesco aqui, quase 1 milhão. Com 30 termos. Se ele chegou no 1 milhão com 30 termos, eu acho que eu dei uma exagerada mesmo, pedindo para ele calcular 100. Bom, gente, então é isso daí. Esse é o material de métodos. Eu também coloquei alguns exercícios para vocês nas atividades avaliativas. Se vocês precisarem de mim, é só me procurar no Discord. Bom, um forte abraço a todos e até a próxima.